Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E voltamos depois de uma longa parada. Agora que acabou a data FIFA, voltamos novamente para os campeonatos europeus e brasileiro. Para iniciarmos esta sexta-feira, dia 24/11, vamos começar com a Liga Ucraniana, onde temos a equipe do Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Polícia. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, venceu 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Shakhtar Donetsk é a 4ª colocada do campeonato ucraniano com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Polícia, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Polícia é a 2ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Liga Árabe, temos a equipe do Al Nassr enfrentando a equipe do Al-Wahda. Dos últimos 5 jogos da equipe do Al Nassr, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Al Nassr é a 2ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Wahda, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Al-Wahda é a 16ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Cologne enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cologne, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Cologne é a 17ª colocada do campeonato alemão com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Bayern de Munique é a 2ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Cologne, um empate e 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Campeonato italiano da Série B, temos a equipe da Sampdoria enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampdoria, perdeu 2 e venceu 3. A equipe da Sampdoria é a 14ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Spezia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Spezia é a 18ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Sampdoria, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Spezia. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Sampdoria ou partida terminando empatada. Empate, casa. Liga da Bélgica, temos a equipe do Twente enfrentando a equipe do Antwerp. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Twente, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. A equipe do Twente é a 8ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Antwerp, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Antwerp é a 5ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Twente, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Antwerp. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Antwerp para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Granada. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Alavés é a 15ª colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Granada, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Granada é a 19ª colocada com 7 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Alavés, um empate e 3 vitórias para a equipe do Granada. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Championship, campeonato inglês da 2ª divisão,
temos a equipe do Rotterdam enfrentando a equipe do Lens. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rotterdam, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Rotterdam é a 22ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Lens, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Lens United, é a 3ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre elas, houve uma vitória para a equipe do Rotterdam e 4 vitórias para a equipe do Lens. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Lens para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Corinthians é a 11ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Bahia é a 17ª colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Corinthians, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Já pela primeira divisão do Campeonato do Uruguai, temos a equipe do Peñarol enfrentando a equipe do Plaza Colônia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Peñarol, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Peñarol é a 3ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Plaza Colônia, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Plaza Colônia é a 10ª colocada com 14 pontos ganhos. Já dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Peñarol e 1 vitória para a equipe do Plaza Colônia. Melhor opção para esse confronto, vamos optar pela vitória da equipe do Peñarol, pois conta muito também o fator casa. Casa para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Deportivo Alavés vs Granada, partida acima de 1,5. Colón vs Bayern de Munique, partida acima de 2,5. Shakhtar Donetsk vs Policia, casa, Shakhtar Donetsk para vencer. Rotterdam vs Lens United, fora, Lens United para vencer. Peñarol vs Plaza Colônia, casa, Peñarol para vencer. Corinthians vs Bahia, partida acima de 1,5.